Para você que sente dor no braço quando está treinando costas, nós iremos aqui nesse vídeo destrinchar como executar e quais exercícios você pode incluir na sua rotina para direcionar cada vez melhor o fortalecimento para o grande dorsal de fato. Então deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A primeira dica aqui que a gente precisa colocar é você alongar o seu dorsal. Então, muito simples, muito clichê, mas poucas pessoas fazem esse tipo de alongamento. O dorsal, ele vai vir da inserção do ombro até o quadril. Você não sabia, mas é até o quadril. Claro que tem algumas inserções na lombar, mas principalmente essa fibra que vem do ombro para o quadril. Então, o que é o ideal? Você juntar os seus pés na diagonal para frente, segurar no espaldar ou em alguma barra dessa maneira e curvar o seu tronco, né, dessa forma, jogando a força para o quadril, como se tivesse alguém te empurrando pelo quadril. Dessa maneira você consegue ter um estiramento completo dessa linha mais lateral da dorsal. Você pode até usar a mão para se empurrar e gerar mais alongamento ainda. Isso faz com que a sua dorsal acabe permitindo essas amplitudes maiores, principalmente nas puxadas. Nas remadas também vai ajudar bastante, porque o seu braço vai se distanciar e ainda assim ela vai se manter conectada. Então utilize 3 séries de 30 segundos em cada lado para que você garanta essa ativação do dorsal. Antes da segunda dica, vamos falar aqui o que de fato as pessoas mais me procuram aqui dentro do consultório. Geralmente o paciente vem com um padrão de movimento, principalmente das remadas, muito direcionada para o braço, fazendo com que você tenha muito mais ativação desse músculo, que é o braquiorradial. Então vejam, você tem aqui o bíceps e o braquiorradial. Não é esse músculo da lateral aqui, ó, que é o do antebraço, tá? Isso daqui é antebraço e esse flexor aqui também é o antebraço. Esse aqui é o braquiorradial. Ele junta o antebraço com o braço. Então ele é um forte flexor do cotovelo. Então entenda que é muito importante você saber que quando você faz uma remada, você precisa trazer primeiro, então, com as escápulas, e antes disso eu gosto de passar para os pacientes ainda, trazer com a coluna, escápula e por último o braço. Então, anotem aí, são 3 movimentos que você deve ter como base no seu treino de dorsal: coluna, escápula e braço. Então, veja só, eu vou demonstrar aqui agora, mas o braço você vai perceber que representa ali 20% do movimento final. Vamos representar aqui com uma barra a remada curvada. Então você inclina a sua coluna, né? Geralmente o que o pessoal erra? O pessoal já puxa aqui assim, ó. Ó, eu tô puxando só com o braço. Então é muito fácil você adquirir uma tensão excessiva desse músculo aqui, ó, do braquiorradial. Porque você está colocando uma carga mais intensa aqui, só que você está trazendo o padrão, ó, da flexão. E aí você pega, por exemplo, dentro da musculação, a maior incidência que tem de ruptura, por exemplo, é do bíceps, né? Então, o bíceps, ele é um dos músculos que mais rompem. Claro que você tem o peito, tem o posterior de coxa também, mas o bíceps é um dos músculos que mais rompem. Justamente porque se o cara treina pesadão dorsal, só que ele tá com esse padrão de tensão no bíceps, e no dia seguinte ele vai treinar bíceps, esse tendão não vai acompanhar essa rotina. E no longo prazo deixa ele mais exposto a ter uma lesão. Então, a maneira correta aqui da remada curvada seria assim, ó. Você vem e vai utilizar, lembra, das 3 técnicas: coluna, escápula, braço. Então, inclinei. A partir daqui, ó, coluna. Então, se assemelha um pouco do stiff, tá? Só que o ideal é você, ó, crescer a coluna. Coluna, escápula, ó o finalzinho, ó, é o braço. Só que o braço representou muito pouco desse potencial de força. Por quê? Eu tenho que ganhar inicialmente esse movimento aqui, ó, de coluna e escápula. E é um movimento simultâneo. Claro que no início você pode fazer pausado, mas o ideal é que você faça, ó, simultaneamente. Então, esse daqui, inclusive, já é o primeiro exercício para você incluir de treino da remada, que é travar a mão na ponta do pé, subir coluna e escápula, ó. Coluna e escápula, coluna e escápula, justamente para você poder adquirir essa capacidade de potência.
A segunda técnica é você fazer uma liberação. Então, já que essa musculatura está mais tensionada, está enrijecida e está te gerando dor no treino de dorsal, de costas, você precisa soltar essa musculatura. Com uma barra do supino, você vai abraçar o seu dedão e fazer um desvio da mão para o dedinho. Ó. Então desvia para o dedinho, automaticamente você já vai perceber que vai dar uma alongada dessa região. E aí você oscila na barra dessa maneira aqui, ó, fazendo uma autoliberação, 3 séries de 30 segundos cada braço, justamente para permitir esse retorno da capacidade contrátil, porque quando fica muito tensionado você perde essa capacidade de contração do braquiorradial. A terceira técnica que eu vou passar aqui para vocês é para padronizar agora o movimento do seu treino de costas na escápula. De que maneira? Treinando a escápula. E geralmente o pessoal treina a escápula com halter, fazendo o tal do encolhimento. Só que isso vai padronizar só a tensão do trapézio superior, que é o que vem aqui na cabeça. O que eu quero que vocês façam? Uma tensão da escápula como um todo. Então, eu curvo aqui como se fosse uma remada curvada e trago, ó, só com a escápula, fazendo um encolhimento, só que nesse plano mais horizontal. Isso vai fazer com que eu tenha cada vez mais fácil esse movimento de escápula. E aí sim você vai reduzir essa potência que você está trazendo do braço. Tem um paciente, inclusive, que a gente vem tratando, que ele veio com uma tendinite absurda dessa região. E quando a gente avaliou, justamente, ele fazia uma remada puxando só com o braço e não usava a parte da escápula. Então é muito importante você incluir isso no seu treino. 3 séries de 15 repetições. Bastante repetição justamente para poder criar esse movimento no seu cérebro. Aqui para você entender também a parte da puxada, que é a principal também que o pessoal erra muito na academia por conta da função, né, que não entende a função da escápula. Então geralmente o que o pessoal faz? Simula, né, vamos simular isso aqui como se fosse uma barra aberta e o pessoal puxa aqui, ó, na linha do peito. Isso é muito errado, porque você vai estar fazendo uma flexão excessiva do cotovelo e vai gerar no longo prazo mais tensão do seu braço do que na escápula. E aí você vai conhecer, quero que você mande esse vídeo inclusive para aquele seu amigo que tem um braço gigante e as costas nem é tão grande assim, porque com certeza ele deve estar errando nisso. Então, quando você for fazer a puxada, ao invés de você puxar aqui na frente, o que eu quero? Que você puxe e afaste a barra do seu peito. Quanto mais afastada tiver a barra do seu peito, mais na dorsal você vai trazer. Por quê? Você está gerando pouca, olha só, flexão de cotovelo. Uma coisa é você fletir esse pouquinho, outra coisa é você trazer aqui, ó, e fletir esse montão. Isso vai mudar demais o seu treino de dorsal e ainda vai te prevenir de ter essa dor do braquiorradial. Eu espero então que essas dicas te ajudem a treinar melhor e prevenir essa lesão que é muito comum na parte do braço. Então, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, não deixe de assistir os outros vídeos que temos aqui com temas de treino, dieta e suplementação. Você não pode perder.